Olá pessoal, eu me chamo Tiane. E eu me chamo Samia. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos mostrar 5 métodos de estudo que podem te ajudar a aprender o conteúdo de uma forma muito melhor. O primeiro método é o da autoexplicação, que pode parecer meio bobo, mas é bastante funcional. Consiste em basicamente você estar explicando para você mesmo um conteúdo, falando em voz alta o passo a passo para poder chegar naquilo dali, ou como foi que aconteceram os fatos históricos, né? Como foi que aconteceram os fatos históricos para poder culminar em determinado assunto. Um exemplo bom seria você explicar o passo a passo de uma equação de segundo grau, como se você fosse professora de vários alunos ou de alguns alunos em questão. Ou seja, você vai explicar o que é cada incógnita daquela e você vai explicar o passo a passo para resolver uma equação, uma expressão numérica, ou então como foi a revolta dos malês e coisas do tipo. O segundo método que a gente vai falar é a da mnemônica, que pelo nome assim, as pessoas geralmente não têm muito conhecimento, mas na verdade a gente lida com isso há muito tempo. Que é basicamente utilizar palavras-chave para memorização de alguma fórmula, ou então músicas para memorizar alguns tipos de informações. Geralmente o que a gente mais utiliza são as paródias e algumas palavras-chave. Como por exemplo, como esquecer o Show das Poderosas, a paródia da preposição que foi feita pelo professor Noslen aqui no YouTube. Per, para, ante, até, com contrastes entre, por, perante, até, entre, atrás. Gente, eu estudei isso no fundamental, eu não esqueço até hoje. Per, para, ante, até, com contra, desde, em, por, perante, após, entre e atrás. Ou então, como esquecer a fórmula de física do sorvete, que consiste em S é igual a SO mais VT. Tem um fato curioso para poder falar para vocês. Eu detestava trigonometria no ensino médio. Acho que são pouquíssimas pessoas que abrem a boca para poder dizer que gostam dessa matéria. Gente, eu gosto muito de matemática, eu devo admitir. Eu amo matemática, amo exatas, mas trigonometria... Porém, eu lembro que o professor utilizava a seguinte parte. Nessa terra tem palmeira onde canta o sabiá. Seno de A vezes cosseno de B, mais seno de B vezes cosseno de A. Eu terminei o ensino médio tem 11 anos e eu não consigo esquecer essa bendita desta fórmula. Justamente porque utiliza a técnica da mnemônica. Então, assim, é uma técnica que é bastante usual e é favorável para o estudante. O terceiro método é o método de fichamento. Em que consiste o fichamento? Você vai colocar em fichas os conteúdos que você vai estar estudando. O fichamento ele pode ser feito de 3 formas, sendo ele de resumo, bibliográfico e de citação. Mas no nosso caso, a gente vai focar no fichamento de resumo, tá? Bom, esse fichamento de resumo consiste em basicamente você ler um texto e selecionar as partes mais importantes. E daquilo dali, você vai fichar, geralmente numa folha própria para isso, que vende em algumas papelarias, em post-it, em folha de caderno, não Enfim, importa o que você tiver à disposição. Não importa realmente o local, mas você adicionar naquelas fichas conceitos importantes ou então o entendimento sobre partes importantes do conteúdo que você vai estar vendo. E isso a gente está falando sobre o método de estudo do fichamento, mas existe também o trabalho acadêmico do fichamento, que aí agora a gente vai depender. Continua sendo os mesmos 3 tipos de fichamento, porém a gente agora tem que se atentar a regras da ABNT. Tem algumas particularidades, né? E existem algumas particularidades. O princípio em questão é o mesmo, porém agora ele exige determinadas regras a serem cumpridas. O quarto método também é muito famoso, a gente usa bastante. Se você ainda não fez, você com certeza vai fazer, porque os professores costumam pedir, que é a questão do mapa mental. Ele é tecnicamente simples de se fazer e como ele pega muito no visual, ele é mais fácil de você memorizar e absorver o conteúdo, porque você está mexendo com essa questão da visão. Você consegue se recordar de uma forma melhor. Bom, basicamente como é feito? No centro de uma página, você vai colocar lá o tema principal e vai estar puxando ramificações sobre os subtópicos daquele conteúdo.
Bom, Pode ter também alguns desenhos, algumas imagens, algumas tabelas e alguns gráficos para poder ilustrar, mas tudo de forma resumida, porque a intenção daquilo dali é só fazer você relembrar, olhar para o tópico e fazer você descrever sobre aquilo dali. um canal que também é muito famoso por fazer essa questão de mapas mentais animados, é o Descomplica, que eles fazem isso e realmente me ajudou muito no período de escola. E vai estar passando aqui na tela alguns mapas mentais que eu fiz aqui e que eu até ainda faço quando eu tô estudando, que é realmente uma prática que eu faço há muito tempo, fora os resumos. E o nosso quinto e último método de hoje é o método de estudos de Robinson. Ele foi realizado por um psicólogo chamado Francis Robinson e tem a finalidade de aumentar o aproveitamento acadêmico. E ele é subdividido em 5 etapas. A primeira parte é o explorar. E basicamente consiste em você pegar um determinado tema de um livro do ensino médio ou da faculdade e você vai estar olhando ali por cima as figuras, os títulos, os gráficos, essas informações assim, bem por cima mesmo, tá? As que estão geralmente em negrito, em evidência, só para poder você, tipo, se familiarizar com o conteúdo, mas você não vai ler nessa primeira parte, é só uma parte de exploração. A segunda etapa é a etapa de perguntas, onde você vai basicamente, depois dessa exploração, onde você olha o que está em destaque no texto, os tópicos, os subtópicos, você vai começar a fazer perguntas. Não, mas quem que idealizou isso daqui? O que é que são essas letras de uma fórmula matemática? De onde surgiu? Por que surgiu? Como eu resolvo esse problema? Então você vai começando a criar perguntas para um problema que você ainda não começou a estudar. Para deixar claro, você ainda não começou a estudar, você só leu ali por cima o que é que está destacado naquele assunto em questão. A terceira parte é onde você vai finalmente executar a leitura. Só que quando você faz essa leitura, sabe aquelas perguntas que você fez na fase anterior? Você vai estar começando a responder elas aqui. E durante a leitura, pode ser que ocorra o surgimento de novas perguntas. E aí vocês escrevem as perguntas e aí vocês já vão respondendo ela conforme for executando a leitura. A quarta etapa é a de rememorar. Ou seja, você vai juntar tudo isso que você viu, essas perguntas, essas respostas, essa leitura, e você vai fazer um resumo. Você vai resumir tudo isso, você vai colocar conceitos, você vai colocar pontos importantes, você vai colocar respostas dessas perguntas que você fez logo no início. Então, tudo que é importante, você vai estar lá e você vai resumir esse conteúdo. E a quinta e última parte consiste na revisão. O que é essa revisão? Você vai relembrar todas as outras etapas, desde a primeira. Você vai lembrar lá da parte de exploração, aí você vai vir para a parte das perguntas, onde você vai poder ler as suas perguntas e as suas respostas que você colocou na parte da leitura, e você vai poder repetir isso através da parte de rememorar. O interessante dessa técnica é que você pode encaixar as outras técnicas que a gente já explicou aqui no vídeo, para poder otimizar e até mesmo utilizar a técnica que a gente falou no vídeo anterior. Por exemplo, quando chega na parte de leitura, você pode estar utilizando a técnica de Pomodoro. Quando vem a questão das perguntas e quando você vai responder essas perguntas, você pode também encaixar a técnica de Feynman, onde você cria suas perguntas e responde para você mesma como se você estivesse ensinando alguma outra pessoa. Ainda na parte de rememorar, a parte de resumir, você pode fazer um fichamento, que vai acabar otimizando o teu tempo. Ou então um mapa mental. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado e que vocês utilizem também dessas metodologias. Se vocês gostaram, curte, comenta novos assuntos que vocês queiram que a gente traga aqui e compartilha se você achou esse vídeo relevante. Bom, até o próximo vídeo. Tchauzinho. Tchau, tchau!